Artigo 102. Os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias serão enviados pelo prefeito municipal ao Poder Legislativo, nos seguintes prazos. 1. O projeto de lei do orçamento anual até 10 de novembro de cada ano. 2. O projeto de lei do plano plurianual até 31 de julho do primeiro ano do mandato do prefeito. 3. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anualmente, até 5 de outubro. Artigo 103. Os projetos de lei de que trata o artigo anterior, após apreciação pelo Poder Legislativo, serão encaminhados para a sanção do prefeito, nos seguintes prazos. 1. O projeto de lei do orçamento anual até 10 de dezembro de cada ano. 2. O projeto de lei do plano plurianual até 15 de setembro do primeiro ano do mandato do prefeito. 3. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anualmente, até 1º de novembro. Parágrafo único. Não atendidos os prazos estabelecidos neste artigo, os projetos serão promulgados como lei pelo presidente da Câmara Municipal. Artigo 104. Os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma de seu regimento. Parágrafo 1º. Caberá à Comissão Técnica Permanente de Finanças e Orçamento: 1. Examinar e emitir parecer sobre projetos, planos e programas, bem como sobre as contas apresentadas pelo prefeito. 2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas à comissão, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas pela Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou de créditos adicionais somente poderão ser aprovadas quando: 1. Compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidem sobre: a. Dotação para pessoal e seus encargos. b. Serviços da dívida. 3. Relacionadas com a correção de erros ou omissão. 4. Relacionadas com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. O Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação da alteração da proposta pela comissão. Parágrafo 5º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, o das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviadas pelo prefeito à Câmara Municipal, obedecidos os critérios a serem estabelecidos em lei. Parágrafo 6º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contraria o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 7º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 105. São vedados: 1. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 2. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta. 4. A vinculação de receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas, ressalvada a destinação de recursos para a manutenção do desenvolvimento do ensino, como estabelecido na Constituição Federal, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. 5. A abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, para suprir as necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º.
Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Artigo 106. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, inclusive créditos suplementares e especiais destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia 25 de cada mês, na forma da lei. Artigo 107. A despesa total com pessoal do município não poderá exceder ao limite de 60% da receita corrente líquida, sendo 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração da estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 1. Se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e sociedades de economia mista. 3. Se a vantagem ou reajuste decorrer de decisão judicial, imposição de índice de correção monetária ou norma de ordem legal de direito administrativo. Artigo 108. As despesas com publicidade dos poderes executivo e legislativo deverão ser objeto de dotação orçamentária específica.